começamos mais uma live, né? Vou esperar que o pessoal entrar. Estou adicionando o Fred. Nesse momento é hora de conferir o som, então paciência. Oi, Sara! Oh, a Sara entrou, a Luana entrou. Gente, compartilha a live para mais pessoas assistirem, né? Hoje o convidado vai ser o Fred Rodrigues, que é candidato a vereador aqui em Goiânia. E já estou adicionando ele. Oi, Juliana. Engraçado que eu falo não, mas é minha mãe, né? Ó, Maria Tereza entrou. Aí o Fred entrou. Oi, Fred. Tá conseguindo receber a notificação? Aí. Olá, Bia. Oi, tudo bem? Tô jóia. E você? Deixa eu arrumar aqui. Aí, agora ficou melhor. Bem demais. Tá muito escuro? O som tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Pessoal, coloquem nos comentários se tá tudo ok pra vocês também. Bom, vamos começar então, gente. Vou deixar mais à vontade mesmo para o Fred falar tudo, né? Então, já começa o Fred se apresentando, né? Um Pode ficar pouquinho da sua tranquilo. história, quem você é. Tá tudo certo aí, Fica à então. vontade. Então tá. Olá, pessoal. A gente tá aqui hoje nesse canal do Instagram da Bia Nunes. Estou muito feliz de estar aqui, ter aceito o convite dela. Foi uma honra mesmo ter sido convidado para participar aqui. Realmente é uma inspiração ver pessoas tão jovens assim, já entrando nessa luta. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes é uma luta para a vida inteira. A gente sabe que não é o nosso único propósito de vida. A gente sempre tem que conciliar isso com família, com trabalho, com amigos, com tudo que a gente precisa passar. Mas não é por isso que a gente vai desistir. A luta é longa, é difícil, mas ela não é solitária. Então, eu queria começar parabenizando a Bia aí por essa iniciativa. Espero que o canal dela aqui prospere e tenha muitos seguidores, né? Então, para quem não me conhece, Amém. sou o Fred Rodrigues, de Goiânia. Eu tenho 35 anos, eu sou autônomo, sou escritor. Eu escrevo para o Jornal da Cidade Online, tem uma coluna no Jornal da Cidade Online, que hoje em dia é o maior veículo de comunicação de direita no Brasil. É uma coisa que falta muito, mas o Jornal da Cidade Online se dispôs a fazer isso, e hoje em dia, graças a Deus, é o maior veículo de comunicação de direita no Brasil. Provavelmente você já deve ter compartilhado ou lido alguma matéria, você que está assistindo a gente aí também. A Bia também respondeu ali, né? Já compartilhou ou leu alguma matéria do Jornal da Cidade Online. Infelizmente, é um jornal que sofre ataques da esquerda o tempo inteiro, principalmente ataques de desmonetização, mas a gente está lá firme e forte. Então vocês podem procurar lá, Jornal da Cidade Online, Fred Rodrigues, vocês vão achar os textos lá, deve ter mais uma centena de textos, defendendo esses valores conservadores da direita, esses valores que a gente julga tão importantes para preservar os pilares da sociedade. Além disso, eu tenho um canal no YouTube também, em torno de 8.500 inscritos. Comecei a fazer vídeo esse ano, depois que o Gustavo Gaia me motivou. Eu apresento um programa junto com o Gustavo Gaia também, no canal dele. A gente já mudou de nome umas 3 vezes, por enquanto está além da curva, mas a gente deve mudar de novo também. Fora isso, também escrevo no Twitter e todas as redes sociais que a gente pode utilizar para propagar o pensamento da direita, o pensamento conservador e mostrar para o povo brasileiro que o povo brasileiro é conservador, né? A partir do momento que você explica os valores, os fundamentos, as bases da direita, do que é o ser conservador, o brasileiro, em geral, se identifica. Ele fala, então ele quer ser conservador? Nossa, ele tem uma visão completamente errada. Então, a nossa função é essa, tirar esse estigma que a esquerda colocou, né? E levar o conservadorismo adiante. Hoje, eu estou candidato na minha cidade, pré-candidato já foi. Sou candidato a vereador por Goiânia, número 27062, e a gente pretende levar isso aí. Uma nova forma de administrar, uma nova forma de representação política, para acabar com essa velha política aí, que muitas vezes entra lá com projetos de poder, ao invés de projetos de governo, né? Eu sempre faço essa distinção. O que é um projeto de poder? É aquele político que entra e fala, o que é que eu posso fazer
aqui em 4 anos para eu nunca mais sair daqui, né? E o projeto de governo é o político que fala o que eu posso fazer em 4 anos para eu melhorar a minha cidade. Então a gente quer ser essa segunda opção, a gente quer fazer tudo diferente e a gente já começou por recusar o fundão eleitoral, que é o dinheiro do contribuinte. O dinheiro do contribuinte é para ser utilizado com o contribuinte, é para ser utilizado com o povo, não é para ser utilizado em campanha política. Então já fica aqui meu recado: se o candidato utiliza fundo eleitoral, não vote nele. Se ele não respeita o seu dinheiro antes de ser eleito, ele não vai respeitar depois que for eleito. Então é isso, Bia. Muito obrigado pela oportunidade aí. Vamos para cima. Não, maravilhoso. E, nossa, é muito importante mesmo a gente ter um jornal, né, que represente a gente, porque hoje, nessa era de fake news, né, de internet, que tem tanta gente que a gente olha uma notícia e fala, gente, que jornal totalmente ideológico. Então, realmente é muito importante. E creio que o trabalho que você tem feito é bastante valioso para a nossa sociedade, né? E nós Bia, conservadores, perdão, principalmente. perdão, Travou? acabou, caiu a minha conexão. Travou, caiu a conexão, eu não vi. Eu mudei aqui, estava travando um pouquinho, eu passei para 4G ao invés da conexão. Você poderia Tem repetir, por problema não, favor? vou repetir. Eu estava falando que é importante a gente ter um jornal, né? Que você faz parte de um jornal de direita que represente a gente, né? Que também tem o compromisso de levar a verdade, não de um jeito distorcido, né? Igual a gente vê, sei lá, G1, Folha de São Paulo, né? Ah, Então, sim. realmente é muito importante. Ah, não, com certeza. O Olavo de Carvalho até escreveu outro dia, né? Você dominar uma redação de jornal é mais importante até que você dominar a presidência da República. E a gente viu isso aí, a gente está vendo isso todos os dias. A gente vê como o presidente sofre, né? O presidente está lá, está no cargo mais alto do executivo, mas ele é só a cereja do bolo. Todo o bolo abaixo dele está corrompido e esse tipo de corrupção começa justamente nos veículos de mídia. Na verdade, começa antes nas faculdades, mas a partir do momento que os jornalistas e os publicitários vão sendo formados, eles vão ocupar os cargos nas redações do país. Então, você ter um veículo de comunicação que é de direita não é só necessário, mas é urgente. É algo urgente de acontecer. O Jornal da Cidade Online, graças a Deus, tem um alcance muito bom. E ele tem um alcance muito bom nada mais do que por mérito próprio. Porque a pessoa que vai ali, que vai atrás para se informar, ela se enxerga naquelas notícias. E principalmente ela enxerga notícias que ela não vê na grande mídia, né? A gente sabe que a esquerda hoje em dia, ela é mais bem representada do que nos partidos políticos, ela é representada de verdade mesmo na mídia. É a mídia hoje em dia que representa a esquerda, os valores da esquerda e da extrema esquerda, que fique claro. Então, sim, eu acredito que, espero que surjam mais jornais, a gente já tem outros grandes exemplos, né, de meios de informação de direita, conservadores, que são Terça Livre, Conexão Política, Senso em Comum, todos estes eu acompanho e recomendo. E espero que o seu canal também seja um desse no futuro, né? Espero que cresça, que você continue aí nessa constância, continue produzindo. Eu sempre falo pro pessoal que tá começando agora, o importante é a constância, o importante é produzir, que os frutos vêm. Então eu espero que no futuro aí, daqui uns 2, 3 anos, você esteja gigantesca aí, estourando e levando esses valores tão importantes aí para mais pessoas na sociedade. Sim, muito obrigada. E, inclusive, também tem um pensador, eu não estou lembrando agora o nome, eu acho que ele é conservador, não lembro. Sim. Que uma frase famosa que é a imprensa é o quarto poder, né? A gente pode, inclusive, ver que realmente a esquerda tomou conta da escola, da universidade, da imprensa e manipula todo mundo. É incrível. E conta um pouquinho da sua juventude, como é que foi? Tipo, tinha muito esquerdista na sua escola, na sua faculdade, como é que era? Eu acho que até hoje em dia a gente pode ir além, né? A imprensa é o primeiro, o segundo e o terceiro poder, né? Não é só o quarto, mas não. Ela tem uma certa influência nisso tudo. Mas mais que isso, graças a Deus, nós tivemos também uma revolução, eu posso chamar de revolução cultural, né? E revolução da informação nos últimos 6, 7 anos, que foi o surgimento das redes sociais, né? Vamos dizer que a seção de comentários do Facebook possibilitou que a esquerda fosse quebrada no Brasil. E não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós tivemos a eleição do Trump em 2016, do Bolsonaro em 2018, e todas elas foram fortemente influenciadas pela possibilidade da quebra de hegemonia do discurso na esquerda. E a quebra dessa hegemonia surgiu justamente nas redes sociais. Perguntou da minha juventude, acho que como toda pessoa que cresceu na minha época, eu entrei na faculdade em 2003, quando eu estava com 18 anos, Quando eu e nasci, foi, olha aí que coisa boa, olha, o confronto o Clash of Generations aqui, no confronto de gerações. Pois é, então eu entrei em 2003, quando eu estava com 18 anos. Naquela época, eu vou ser honesto para você, não havia essa polarização. Mas a gente sabe que só não havia polarização porque a esquerda falava sozinha.
É aquela história, né? A favela está pacificada porque o tráfico domina a favela. Mas a partir do momento que a polícia entra lá para acabar com aquilo que é errado, a gente sabe que vai ter confronto. Então havia essa certa calmaria no meio acadêmico brasileiro, que a esquerda falava sozinha. A gente tinha uma pseudo-direita, que era o PSDB, que na verdade nada mais é do que centro-esquerda, e dependendo das posições, até esquerda de verdade. A gente tinha a esquerda comunista, que era o PT, e estava dominando o Brasil, né? O ciclo do PSDB estava se encerrando e o ciclo comunista do PT iria iniciar. E a gente tinha a extrema-esquerda completamente maluca, que era o pessoal do PCO, que era o pessoal do PCdoB, do PSTU, e, na verdade, quando o PT assumiu, isso é algo interessante falar, quando o PT assumiu e o Lula viu, entendeu que a ideologia de esquerda, ela, na verdade, ela não tem valores e nem princípios. Não é como uma pessoa de direita, que tem valores e princípios. A esquerda não tem valores e princípios. O único valor que ela adota é a permanência e a sustentação no poder, e a conquista de mais poder. Se for para fazer isso, a esquerda adota até um valor de direita durante um certo tempo, se for necessário. Então, o comunismo nada mais é do que isso, é a concentração de poder, né? É aquela revolução social absurda e extrema através da concentração de poder. Então, quando o Lula entrou e começou a dar aquele discurso mais apaziguado, abandonou aquele trem de apoiar Cuba, pelo menos um modelo socioeconômico extremamente descrito na ipsis literis de Cuba, ele começou a abandonar. Dentro do partido dele, houveram alguns radicais. E esses radicais falaram: não, peraí, o PT está muito manso, vou sair daqui. Esse pessoal saiu e formou um partido. Você sabe qual partido foi? Qual? O PSOL. Então, o Ah, PSOL nada mais é do que aquele pessoal que acha que o PT não é radical o suficiente. E a gente vê nossa. agora, 17 anos depois, a gente vê como o PSOL já galgou, né, grandes, grandes conquistas, infelizmente, digamos assim. Já é um partido que tem uma certa influência na vida pública brasileira. Inclusive, quase conseguiram passar a obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero através do STF. Né? Então, a gente tem que ficar muito perto. Então, essa volta que eu dei toda foi só para falar o seguinte: é natural, e como aconteceu comigo, eu tinha uma certa simpatia pelos valores da esquerda, até mais ou menos meus primeiros 3 anos de faculdade, de universidade, até porque eu não entendia muito bem como era. Não é hoje onde você pode abrir o Google e ter acesso a diversos pensadores, diversos lugares para você expandir seu conhecimento político. Naquela época era algo muito limitado, você estava ali mais ou menos preso ao que seu professor te passava, ou o que você recebia do meio cultural e meio acadêmico, meio social, de uma forma geral. Tá? Então, eu tive esse certo apreço pelos valores da esquerda, fui conhecendo, até que eu comecei a me interar demais pela esquerda. Né? Então, o Ronald Reagan falava isso, né? Um esquerdista é a pessoa que leu Marx, né? E uma pessoa de direita é a pessoa que leu Marx e o entendeu. Então, eu comecei a perceber que aquilo ali, vi que aquilo estava muito errado, mas principalmente pelos exemplos práticos. Que a gente viu os exemplos práticos, e, peraí, isso não funcionou aqui. E sempre que não funcionava, o que eles faziam? Eles davam um banho naquela ideia, lavavam aquela ideia e reciclavam ela em outro lugar. E nesse outro lugar não funcionava novamente. Né? Então eles fizeram isso com Stalin, fizeram com Mao Tse-tung, fizeram com Pol Pot, fizeram mais recentemente agora com Hugo Chávez. Eles só não fazem com o Fidel Castro porque eles têm muito respeito por Fidel Castro, e lá é uma situação um pouco excêntrica, digamos assim, porque é uma afronta direta ao imperialismo americano. Mas todos esses lugares que não estavam afrontando diretamente o imperialismo americano, uh, eles, eles lavaram, eles falaram: opa, não, na verdade isso aí não é isso aí que é comunismo, não é isso aí que a gente quer. Né? Mas assim, quantas vezes vocês vão ficar tentando e quantas vezes vocês vão ficar matando pessoas até vocês acertarem? Então a gente sabe que é uma ideologia falha, não importa quantas pessoas tenham ali e querem o bem, pode ter 1 milhão de comunistas ali que falam: não, eu quero seguir isso aqui certinho, realmente quero o bem, quero a redistribuição das riquezas, quero um meio social mais justo. Não interessa. Na hora que esse cara tiver, na hora que eles estiverem perto de implantar, vai chegar um ditador, vai matar esse cara e vai implantar o verdadeiro comunismo genocida, que foi isso que aconteceu todas as vezes. Então, assim, é, eu na minha adolescência, no início da minha juventude, sim, tive muito apreço pela esquerda, mas depois de muita leitura, de muito contato, hoje já são mais de 12, 13 anos de estudo, assim, realmente intensivo sobre esse tema, e a gente acaba se libertando, né? Você, graças a Deus, se libertou mais jovem aí, fica mais fácil para você. Você, com certeza, quando tiver na minha idade, vai ter muito mais conhecimento que eu, porque você vai ter mais oportunidade de aprender. Mas eu tive um despertar, digamos assim, tardio, né? Que foi por volta dos 20 anos, e, mas graças a Deus, desde então, tem sido só coisa boa na minha vida. Escapar da esquerda é a melhor coisa que você faz para sua vida.
Não, é até interessante, né, que a gente vê essa diferença. Que, por exemplo, eu, né, eu tenho 17 anos hoje, mas eu comecei a me interessar por política por necessidade, que eu vi que a partir do momento que eu não tomava partido, que eu não falava, eu defendo isso, ou eu tenho que conhecer para poder ter opinião, aí eu comecei a observar que era necessário, mesmo eu sendo jovem, porque senão a gente realmente leva pelo discurso dos professores, mesmo no fundamental, né? Nem no ensino médio, já começa no fundamental. Então, eu vejo realmente que os jovens hoje estão muito mais interessados por política porque tem essa polarização e aí você tem a necessidade de realmente entender para escolher um lado. E quando você aprofunda, né, na esquerda, você vê. Inclusive, eu nunca cheguei a ser de esquerda, mas eu quase fui feminista. Quase foi? Não, Quase foi quase fui feminista. porque uma professora minha sempre ficava tentando enfiar, assim, mas foi bem fundamental. Aí quando eu comecei a Aham. observar, né, os pontinhos, aí eu vi, gente, não é bem assim, peraí. Aí eu fui pesquisar e eu, eita, eita. E aí você foi entender o que estava acontecendo, você viu que não era para você. Não, e o conservadorismo é isso, né, inclusive. A gente meio que se identifica, né? Eu não precisei, às vezes, estudar conservadorismo para falar, vou ser conservadora. Eu estudei e eu falei, gente, eu sou conservadora. Eu descobri, É isso né? mesmo que eu sou. Eu achei a grande maioria da população brasileira é assim, e foi justamente por isso que foi isso que possibilitou a eleição de um presidente tão conservador como o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não é meio termo, você vai gostar ou você vai odiar ele, mas ele não está em cima do muro. Ele fala para você, eu sou assim, você tem a possibilidade de gostar de mim ou de me odiar, mas eu não vou mudar meu discurso Verdade. para te agradar. E mesmo assim ele agradou a maioria dos brasileiros votantes. E se não fosse a campanha de difamação intensa que fizeram contra ele, que acusaram ele de várias coisas, ele teria agradado mais brasileiros ainda. Mas a gente sabe que a esquerda nunca vai utilizar de honestidade durante essa disputa pelo poder, né? Como comunista, como eu falei aqui mais cedo, é isso. É disputa pelo poder a qualquer custo. Se for necessário, eles adotam valores de direito durante um tempo só para chegar ao poder. Então, assim, realmente é muito interessante. Você ainda falou dessa questão do feminismo, né? O feminismo que se mutou completamente, já não era lá essas coisas antigamente, hoje então esse feminismo de terceira onda tem algo muito pior, tá? Algo literalmente empurrando a guerra de gênero. Ela empurra a guerra de gênero. Ele transforma a mulher na inimiga constante do homem, como se eles estivessem em constante conflito, em constante disputa por poder. A gente sabe que não é isso. Homens e mulheres são parceiros há anos. Se não fosse assim, a humanidade já teria sido extinta há muito tempo. Mas a esquerda é especialista nisso, né? A empurrar as ideologias deles dentro da sociedade. Tem até uma frase, se eu não me engano, é do Roberto Campos, que fala que a esquerda é um tipo de alfaiate que quando a roupa não serve, ela faz ajuste no cliente. Né? Então é mais ou menos isso. Se a ideologia de esquerda não serve para a sociedade, então a sociedade está errada. Né? A ideologia que está errada. Mas enfim, sim, realmente, igual você falou aí, é bom a gente estudar. Você teve muita sorte, você já entrou numa fase assim, onde está fácil o acesso à informação e graças a Deus você está aproveitando. Sim. E só destacar aqui, dar boas-vindas pro pessoal que entrou depois, né? Porque eu dei oi pra todo mundo só no começo da live. Então, bem-vindo, gente. Eu vi aqui o comentário, né? Inclusive, o Pedro escreveu aqui, ainda bem que foi quase, né? Que eu quase transformei feminista. E minha Eu mãe estou que falando tentando também que melhorar. é importante conhecimento. Com certeza. Estou tentando melhorar a iluminação aqui, que eu tô achando que tá muito escuro. Você tá clarinho aí, eu tô escuro. Mas se tiver bom pro pessoal, podem falar. Só tô tentando melhorar a qualidade aqui Ah, pro pessoal. agora melhorou um Se tiver. pouquinho. Melhorou? Aí. Então Aí, tá. gente, Então tá bom. obrigada pelos comentários. E, bom, vamos passar para as suas propostas. Eu quero conhecer mais Vamos lá. os assuntos que você se preocupou, né, em realmente mudar a nossa realidade, né? Para nos Não, representar. com certeza. Assim, eu já venho pensando na vida política há algum certo tempo, mas a verdade é que eu nunca me achei preparado. Talvez se eu tivesse conhecido como funciona a nossa Câmara Municipal, eu tivesse conhecido os nomes que já estão lá, eu teria me achado preparado desde os 13 anos. Porque é incrível como o pessoal lá é incompetente. Nós tivemos uma lei agora, você deve ter visto, né? A lei passou ontem e o prefeito sancionou, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras no município. Quem lê aquela lei tem a impressão de que ela foi redida por um calouro da primeira semana de um curso de direito. A lei totalmente esdrúxula, mal feita, com um monte de margem de interpretação. Por exemplo, até ontem o pessoal não sabia se teria obrigatoriedade de utilizar a máscara dentro do carro ou não, né? Porque no caput, o primeiro artigo, ele dispõe que a máscara deve ser utilizada por todo cidadão que deixe sua residência. Mas quando eu deixo minha residência, se eu saio de carro, eu estou deixando minha residência. Mas há doutrinas, há entendimentos de que seu carro é parte da sua residência, é parte, vamos dizer assim, do seu particular.
né? Então, como que faz isso? Ou seja, não faz, vai ficar por questão, vai ficar por entendimento do agente público que está aplicando a multa. Então, essa é a qualidade. Não, muitos outros exemplos. Por exemplo, durante a pandemia, quando todo mundo estava se sacrificando, todo mundo estava perdendo seu rendimento, as pessoas mal estavam conseguindo comer, mal estavam conseguindo pôr comida na mesa, ter uma atividade de lazer decente, enfim, a cidade toda paralisada, nossos vereadores não cortaram R$ 1 do próprio salário. Mas não satisfeitos em não cortar R$ 1 do próprio salário, o que eles estavam fazendo em julho era promovendo a ação de homenagem ao movimento terrorista Black Lives Matter, né? Um movimento dos Estados Unidos terrorista que está lá destruindo as cidades, pondo fogo nas cidades, em torno de uma justificativa, fazendo requisições, né? Fazendo demandas completamente esdrúxulas, e esse pessoal aqui em Goiânia, porque em Goiânia você está apoiando o movimento dos Estados Unidos, porque você está gastando luz, gastando carpete, foi até o vereador, se eu não me engano, Romário Policarpo, que propôs essa moção de apoio, depois um monte de vereador ajoelhado lá, né? Fizeram aquele movimento do Black Lives Matter de ajoelhar em protesto, vereadores de Goiânia naquela situação ridícula, ajoelhados, ou seja, não entendem nada do que está acontecendo no mundo. Se eles não entendem o que está acontecendo no mundo, eu acho muito difícil que eles entendam o que está acontecendo na cidade. Eu acho que eles estão mais preocupados com o fisiologismo, estão preocupados em manter suas posições de poder, eu não acho que eles entendem de política nem um pouco. Então, a partir do momento, eu venho percebendo isso já há 1, 2 anos, eu percebi que lá não tem pessoas qualificadas de forma alguma. Estou falando que eu sou o cara mais qualificado para lá? Não. Mas eu acredito que eu esteja numa posição superior a ele, né? Tanto que eu já desafiei vários para o debate lá, já fui na rádio várias vezes, já enfrentei vereadores lá, e é incrível. Esse pessoal realmente não sabe nada do que está acontecendo. No ano passado, um vereador perguntou para mim, disse para mim na rádio, que ele falou que ele não sabia como que existia pobre de direita. Ou seja, o Ai, pensamento deles é eu assim. vi essa entrevista sua, mandou muito bem. Obrigado. Mas você vê, isso é para dar um exemplo, não um exemplo de arrogância minha, é um exemplo de como esse pessoal não está preparado, eles não entendem nada. Então, o principal ponto, você perguntou de proposta, eu vou chegar lá, mas acho que eu quis fazer uma introdução aqui de porque eu tenho interesse na Câmara Municipal de Goiânia. Às vezes, um vereador é muito mais importante do que um deputado federal, é muito mais importante que um governador, e muitas vezes ele é mais importante que um prefeito. O vereador vai fazer fiscalização do executivo na sua cidade. Ele vai fiscalizar tudo que o prefeito está fazendo, como o prefeito está gerindo os gastos, como o prefeito está administrando os recursos. É isso que um vereador vai fazer. Mas mais importante do que fiscalizar só o prefeito, ele vai fiscalizar a estrutura pública do seu município, escolas, hospitais. O vereador tem passe, não só tem passe livre, como tem a obrigação de fiscalizar tudo isso. Nas nossas escolas municipais, né, não sei se você sabe, mas a educação municipal ela é responsável pela educação básica, que é justamente a educação primordial, aquela que forma o caráter do jovem. Se você não introduz uma educação de qualidade ali, para aquele jovem, logo no começo da vida, ele vai crescer achando aquelas posições de esquerda, que são as posições mais absurdas e esdrúxulas do mundo, posições que jogam pais contra filhos, mulheres contra homens, negros contra brancos. Eles vão crescer achando aquelas posições a coisa mais normal do mundo. Eles vão crescer achando que a sociedade realmente é mutilada daquele jeito. E quando eles entrarem numa universidade, eles vão estar muito menos propensos a contestar o que um professor esquerdista diz para eles. Então, a educação básica hoje em dia tem que ser uma prioridade. E você pode ter certeza que o vereador nenhum nosso consegue entender isso para ir lá e fiscalizar uma escola municipal da forma como tem que ser feita, fiscalizar a educação municipal da forma que tem que ser feita. Então, minha primeira proposta é essa, né? Mas eu acho que mais do que proposta, porque eu vejo muito vereador aí propondo muita coisa, mas essa não é a função principal do vereador, tá? A função do vereador não é fazer obra, não é fazer programas, ele pode propor isso para a prefeitura, que vai ser colocado em votação na Câmara Municipal e vai ter que ter a aprovação da maioria da Câmara, ou seja, a maioria dos vereadores. Não estou vendo muito vereador chegando e falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas peraí, você vai fazer como? Você não pode fazer isso sozinho. Então, eu estou mais interessado no vereador que vai investigar, que vai ficar em cima do que está sendo feito. Tá? Claro que a gente tem proposta também. Mas a minha principal preocupação nesse momento, nesse exato momento, é com a educação municipal e com os recursos que estão chegando para a saúde. A gente sabe que o governo federal, apesar da imprensa de extrema esquerda atacar todos os dias, o recurso do governo federal está chegando para a cidade de Goiânia. Inclusive, eu e o Gustavo Garcia fizemos uma live ontem com a presidente da Federação dos Hospitais de Goiás, e ela também é presidente do Sindlab, que é o Sindicato dos Laboratórios. Todos esses, os hospitais e os Sindlabs, são prestadores de serviço do SUS. O que quer dizer isso? São empresas privadas, mas que prestam serviço para o SUS. Então, a gente sabe que tem um repasse do governo federal, o governo federal repassou para a prefeitura, porque ele não pode pagar diretamente,
o governo federal repassou para a prefeitura e falou, ó, paga seus prestadores de serviço, porque durante a pandemia vai cair, durante a pandemia vai cair o atendimento, vai cair a demanda. Então eles não podem quebrar. A gente não pode permitir que laboratórios quebrem. A gente não pode permitir que hospitais privados, clínicas particulares quebrem, porque elas são a rede auxiliar do SUS. São eles que auxiliam o SUS. Então, o que aconteceu? A prefeitura recebeu esse montante, em torno de 180 milhões só para Goiânia, e não repassou, segurou. Ou seja, esse pessoal que está dependendo desse dinheiro para se manter aberto, não está recebendo dinheiro. Se você não recebe dinheiro, você não paga. Aí vem aquela, mas os empresários, né? Esses empresários gananciosos, não. O empresário não recebe dinheiro, ele não paga luz, ele não paga aluguel, ele não paga os funcionários dele, ele não se mantém. Se ele não se mantém, ele fecha o próprio negócio. E aí que vem a questão, por que isso é tão importante para a saúde? Se você fecha um laboratório, e nós temos menos laboratórios, todo o restante da cadeia médica, da cadeia de atendimento é prejudicada. Porque o laboratório é o primeiro lugar que o paciente faz para dar entrada na cirurgia dele. Ninguém faz cirurgia sem exame. Na verdade, você não faz nada sem um raio-x hoje em dia. Né? Você não faz nada sem exame de sangue hoje em dia. Claro que estou falando aqui também das clínicas de radiológicas. Você não faz nada sem um exame de sangue hoje em dia. Então, se a prefeitura não está repassando esse dinheiro, o que ela está fazendo com esse dinheiro? Tem 180 milhões parados lá no caixa da prefeitura, enquanto os laboratórios estão sofrendo. E cadê o vereador para fiscalizar isso? Está lá, ajoelhado, prestando homenagem ao movimento terrorista. Então, essa é a coisa mais idiota que a gente pode ver. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. Esses vereadores aqui, literalmente, não entendem o que acontece na cidade. Eles chegam lá, sentam, e como eu te falei, projeto de poder, é o que eles têm. Eles sentam lá, primeiro dia que eles sentam na cadeira deles, vereadores, eles falam, que coisa boa, o que eu posso fazer em 4 anos para eu nunca mais sair daqui? E é, infelizmente, assim que esse pessoal tem governado nossa cidade. Eu vou deixar você falar um pouquinho, aí depois eu passo para a minha outra proposta, que eu estou falando tem 10 minutos. Não, é que eu posso roubar, né, em 4 anos para eu poder depois sair. Eu não quero citar Bem, nomes, mas a gente sabe que é isso que acontece mesmo. Né? É conchavo, venda de apoio, propostas completamente ridículas que vão contra o bem comum da população, geralmente costumam privilegiar pessoas com interesses escusos, apadrinhamento político. A gente sabe que poucos vereadores ali são livres, até porque eles costumam entrar na campanha já recebendo dinheiro de grandes pessoas, de grandes, vamos dizer assim, de grandes figurões da política dentro do nosso partido mesmo. Eu, no meu partido, optei por não utilizar recurso público na minha campanha pessoal. Mas dentro do meu partido tem um candidato a vereador que recebeu 54 mil. 54 mil de recursos públicos. Então, como que faz? Como que eu vou competir com um cara desse? Extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Porque 54 mil você compra um monte de coisa. Você compra adesivo, você compra impulsionamento no Facebook. Então, assim, a gente conta mais com o apoio da população em perceber isso. Né? Falar, ó, aquele cara ali não está usando meu dinheiro, né? Se ele quiser usar meu dinheiro, ele tem que me convencer a doar para a campanha dele. Ou seja, é uma atitude voluntária, não é uma atitude forçada. Você não é obrigado a gastar na minha campanha. Agora, nesse vereador lá, e muitos outros. Tem vereador aí chegando com mais de 200 mil para a campanha. Né? Um vereador aplicar 200 mil numa campanha, provavelmente ele tem algum outro interesse que não ajudar a população ali. É esse tipo de absurdo que a gente está vendo. não, realmente é importante a gente olhar nessa questão de ter o básico, né, na nossa cidade, porque às vezes não adianta pensar no além sem ter o básico, né? E a gente vê tanto de lei desnecessária, inclusive na pandemia, né, que a gente começa a analisar, tipo, essa questão mesmo que você falou de andar em carro com máscara. É. Às vezes você anda só com sua família no carro. Tipo, se for Uber, a gente até entende, né? Mas Aham. se é só você e sua família, não faz sentido você estar de máscara dirigindo, porque você às vezes nem fala, né? Durante, E, quando dirige. e na verdade, arrumando essa luz aqui, até agora aí. E na verdade, criou-se uma situação tão esdrúxula, porque essa lei, esqueci o nome da lei, depois eu olho aqui e passo para o pessoal. Mas criou-se uma situação tão esdrúxula nessa lei que foi aprovada foi sancionada pelo prefeito ontem, que você precisa utilizar a máscara até mesmo sozinho dentro do seu carro com o vidro fechado. Se você não utilizar, eles podem sim puxar a placa do seu carro e o CPF que tiver aquele carro, eles podem multar. Eles têm essa autoridade agora. É uma multa de R$ 110, uma multa pesadíssima. O prefeito parece que não tem noção, né? O Iris Rezende, eu acho que realmente já está nas últimas ali. A percepção dele, a lógica dele, o comprometimento dele com a realidade já está nas últimas. Porque justamente num ano onde nós temos uma população extremamente desprovida de recursos, em razão dessas políticas draconianas de combate ao vírus, ele está multando a população em R$ 110.
E agora eu te pergunto, adianta você colocar uma máscara 8 da manhã e só tirar ela 8 da noite, que esse pessoal que sai na rua para trabalhar? Não, nenhum especialista concorda com isso. Se você quiser que a máscara seja eficaz, você vai ter, durante um dia todo, você vai ter que trocar ela pelo menos 10 vezes por dia. Alguém sai de casa com 20 máscaras no bolso para fazer essa troca 10 vezes por dia? Então esse pessoal está numa realidade paralela. Realmente, essa, esse conflito eterno com a realidade, esse pessoal se nega. Eles vivem numa bolha, eles têm assessores para tudo, eles não abrem nem as próprias portas, às vezes provavelmente não vestem nem as próprias roupas, porque eles têm assessores para tudo. E a população aqui de baixo é que sai prejudicada, porque eles estão governando, eles estão liderando com a mentalidade deles. Isso é um absurdo. Então, por isso que a gente precisa dos nossos lá dentro. Precisa de gente de direita lá dentro para pelo menos um vereador, gente. Nossa Câmara Municipal tem 35 vereadores, não precisa que um vereador não subiu na tribuna lá e falou: "Nossa, vocês estão malucos? Isso aqui é a coisa mais idiota que eu já vi." E não só isso, R$ 110 para o cidadão que for multado por CPF. Mas acho que, se eu não me engano, R$ 1.150 por CNPJ. Então você vai aplicar uma multa de mais de R$ 1.000 num estabelecimento comercial que já está sofrendo com a queda de arrecadação, com a queda de público, você vai lá aplicar uma multa dele de R$ 1.500 por cada frequentador que estiver lá dentro sem utilizar a máscara. Então isso é um absurdo, é esse pessoal querendo jogar para a plateia mesmo. Mas mais que isso, o principal aqui é uma questão de liberdade. Eles estão cerceando a nossa liberdade. Você não é obrigado a utilizar uma máscara se você não quiser. Principalmente do jeito que está agora, onde você vai ter que usar não só sozinho dentro do seu carro com as janelas fechadas, como também praticando exercícios físicos de alta intensidade. Eu não encontro um especialista que justifica isso. Então é mais uma questão de liberdade. Infelizmente tem pessoas que não querem conviver em liberdade. Infelizmente tem pessoas que acham que é justificável você obrigar outra pessoa, mas a gente sabe que tudo em razão do medo e da histeria criado pela extrema imprensa. Estou dizendo que o vírus não tem perigo? Claro que não, mas uma medida dessa é obviamente esdrúxula e ridícula. Você não pode punir a população por algo que ela não tem controle. Não, é até interessante, né? Porque a gente olha que um dos sintomas do coronavírus é a falta de ar, e o que a máscara Exatamente. traz é a falta de ar. Inclusive, o nosso grande ex-ministro da Saúde lá, né, o Henrique Mandetta, reclamou que você só procurasse o posto de saúde quando você tivesse com falta de ar, né? E o Mandetta hoje em dia é o herói dessas prefeituras aí. Inclusive, o nosso estudo aqui, naquele nosso lockdown, né, de 14 dias fechado, 14 dias aberto, promulgado pelo decreto do governador Ronaldo Caiado, foi baseado no estudo da UFG, completamente fajuto. Um estudo que errou todas as previsões que fez. Né? Eles tinham previsto que, até, se não me engano, até o final de agosto, já tem um tempo que eu refutei esse artigo e depois eu não já tentei mais a ele, porque a própria UFG ficou calada. A UFG não se dispõe mais, aquele grupo de pesquisadores da UFG, não se dispõe mais a arriscar palpite, que é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo estudo, eles estavam palpitando. Então, eles tinham previsto, acho que em torno de 4.500, 5.000 mortos até o dia 31 de agosto. A gente chegou ao dia 31 de agosto com um pouco mais de 1.600 mortos. Né? É muito. Mas, mesmo assim, não é o que eles divulgaram. E se eles divulgaram um número tão acima, eles têm que ser responsabilizados, porque a divulgação deles de um número tão alto daquela forma, com certeza gerou pânico, gerou histeria e gerou prejuízos muito maiores do que eles se dispunham a combater. Verdade. O pessoal tá aqui até comentando também, revoltados e rindo dessa situação de ter que usar máscara, pagar multa, né, gente? Pessoal, já vamos preparando os R$ 110 aí. A menina falando aqui, a Lulu falando, eu odeio fazer exercício físico de máscara. Não, não é só você. Não. A máscara, peraí, quando você está no exercício físico, sua capacidade aeróbica é mais exigida. Então você precisa justamente respirar mais. A máscara, né, obviamente, ela é um restritor, ela restringe sua capacidade de respirar, de inspirar. Qual o sentido de você fazer um exercício físico, principalmente de alta intensidade, utilizando máscara? Só se você fosse masoquista, né? Se fosse antes da situação toda, o pessoal achava que você é doido. Não, aquele cara é doido ali, tá querendo se punir, tá correndo de máscara. Hoje em dia, a prefeitura só deixa você sair para praticar sua atividade ao ar livre, distante de outras pessoas, se você tiver de máscara. Ou seja, só tem maluco. A prefeitura está um misto de maluquice com incompetência. Né? E a Câmara Municipal, os vereadores, um misto de ileniência e incompetência também. Acho que não tem ninguém ali realmente preocupado com o que está acontecendo na cidade. A maioria está preocupada com reeleição e o restante só é burro demais para perceber o que está acontecendo. Sim, inclusive, se em lugar aberto, né, assim, ao ar livre, tem que, tipo assim, você tentar respirar e ao mesmo tempo fazer exercício. Imagina um lugar fechado, né? É Justamente. tenso. Justamente. E fala outra proposta sua. A gente pode comentar, você tem uma de lazer, não tem? Sobre pistas de skate. Sim, que legal que você trouxe. Achei super bacana. Pois é incrível. Geralmente eu sou o outcast, assim, né? Todo lugar que eu vou, eu gosto de ser do contra.
Então, no skate, que é o meio, apesar de que o pessoal do skate geralmente é apolitizado, né? Apolitizado não no sentido que eles não se preocupam com política, mas no sentido que eles não se importam com que lado político você tá, né? Algo que traz muita preocupação a quem tá lá no meio do skate. Mas infelizmente nos últimos anos, assim como todo meio que pode ser considerado alternativo assim, ou fora da cultura mainstream, a esquerda cooptou esse meio. Tá? Então eu já ando de skate há 20 anos, comecei a andar em 11 de junho de 2000, eu ando de skate há 20 anos, então conheço praticamente tudo que tem para conhecer aqui, conheço todo mundo que anda, sei dos problemas que tem na cidade. Mas eu utilizo muito exemplo do skate, por quê? Porque nós temos pistas boas em Goiânia. E todas essas pistas elas estão inseridas num contexto de praça municipal, praça comunitária. Então, por exemplo, você tem a pista no setor Novo Horizonte, onde ela não tem só a pista, ela tem a pista, ela tem um centro de lazer, ela tem uma quadra de futebol. Né? Você vai no setor Perim, que é o setor Itamaracá, ela tem a pista, tem uma guarita de polícia, que é o batalhão de polícia, também tem uma praça de lazer. Então, geralmente, quando a pista de skate entra, ela atende outros vários setores de lazer dentro daquela comunidade. Só que essas pistas são abandonadas. A grande maioria, como a do setor Novo Horizonte, são das mais recentes inauguradas, né? Perdendo só para a pista do Parque Macambira, ela não tem iluminação. E eu fui lá outro dia conversar com o pessoal e eles falaram para mim, mas como assim essa pista não tem iluminação? Eu falei, pessoal, é porque o político inaugura obra de dia. Ele vem aqui, inaugura a obra, tira foto, põe lá na rede social dele, vai embora. Você acha que ele está preocupado em meio que dar manutenção, ver se a pista ficou boa, ver se os obstáculos estão corretos, ver se o restante da praça tem banheiro, tem estrutura, tem bebedouro? Não estão nem aí. Eles querem a foto da inauguração e quer que vocês lembrem dele na época da eleição. Geralmente, infelizmente, o pessoal lembra, porque fala, o cara construiu isso aqui, ajudou a construir. Na verdade, ele não construiu nada, o dinheiro é seu. Ele simplesmente remanejou o recurso para te dar algo que já está previsto, que é a construção de opções de lazer para a população. Mas ele não está nem aí no sentido de manter aquilo ali, de cuidar daquilo ali. Então, o que a gente propõe? A gente sabe que ano que vem a cidade vai estar praticamente, uh, vai estar muito carente de recursos, tá? A arrecadação caiu, alguns setores estão se recuperando agora, vão começar a se recuperar no fim do ano. Dependendo do prefeito que vai entrar, pode ser que ele implante um novo lockdown, sem nenhuma comprovação científica, só para seguir o que vem de cima mesmo, para ele não ser taxado pela imprensa de negacionista, né? Os políticos estão assim, estão com medo de ser taxados de negacionistas, aí eles negam a realidade, ao invés de negar o que a imprensa diz. Então, com certeza vai ter uma situação fiscal muito difícil na cidade no ano que vem. Partindo dessa posição, nós não podemos tirar recursos da área da saúde. Então, como que você faz para aplicar recursos na área do lazer, na área do entretenimento, na área das atividades físicas, sem tirar recursos da área da saúde, vocês vão ter tão poucos recursos sobrando? Você entra com a parceria público-privada. O que eu propus, eu falei com o Gustavo Gaia, nosso candidato a prefeito, e ele aceitou, inclusive é algo que acho que ele incorporou nos projetos dele. A gente faz parcerias público-privadas para revitalização de todos esses lugares. Eu utilizo a questão da pista de skate, porque eu te falei, ela está presente num contexto mais amplo de entretenimento, lazer e atividade física. Mas você entrega para uma empresa, você chega numa empresa, geralmente uma empresa que tem dívida com a prefeitura, ou uma empresa que simplesmente quer ser mais bem vista pela sociedade. Você chega nela e fala, olha, você cuida dessa praça, essa praça aqui é sua, você dá a manutenção, você coloca bebedouros, você dá manutenção nos banheiros, você instala a iluminação. Em troca, você pode anunciar na praça toda. Você pode colocar seu banner, você pode fazer eventos aqui referentes à sua marca. A praça seria como se você tivesse recebido uma concessão para administrar essa praça. Tá? Em troca, você mantém. Com isso, você desafoga as atribuições da prefeitura, que a prefeitura não precisa mais gastar dinheiro naquela praça. E é muito barato fazer isso, geralmente compensa para a empresa, porque às vezes a empresa está com dívidas no município, a empresa precisa melhorar a sua imagem com a sociedade, porque quando ela fizer isso, automaticamente ela vai ganhar um selo, empresa amiga da cidade. Tá? Então, às vezes a empresa tem algum interesse que a prefeitura pode ajudar, né? E tudo a gente falou, é conversado. Você quer ajudar, quer que a prefeitura te ajude? Vamos fazer alguma coisa pela cidade. E a gente tem conversado com empresários, isso tem sido algo que foi recebido muito bem, né? Porque a gente sabe que nos últimos meses a prefeitura se fechou para conversa com empresários e com o pessoal do setor público, com o pessoal do setor privado. Então, o que a gente está se dispondo é isso, abrir esse tipo de conversa, criar esses projetos, né? Isso é um projeto que dificilmente ele não passaria na Câmara, né? Só se um vereador fosse louco para negar isso. Então, é um projeto que dificilmente ele não passaria na Câmara e ele geraria opções de lazer
geraria opções de entretenimento, de atividade física para toda a família. E a gente sabe que a partir do ano que vem, conforme formos reabrindo toda essa situação, as pessoas vão precisar disso. As pessoas vão precisar de opções para tirar a cabeça delas de toda essa situação criada, né? Porque, na minha opinião, essas políticas de combate ao vírus foram mais nocivas do que o vírus em si. A gente ainda não tem estudos de quantas pessoas vão morrer, de quantas pessoas vão perder a vida, vão ter a vida prejudicada em razão dessas políticas, né? O pessoal só costuma falar, o vírus matou tanto, o vírus contaminou tanto. Tá, mas e essas políticas draconianas, as políticas totalitárias que vocês implantaram? Quantas pessoas serão prejudicadas? Não tem um estudo disso. Mas o que a gente percebe é que realmente está afetando muitas pessoas. Então, na área do lazer, que falou de parceria público-privada e de pista, o pessoal fala de pista de skate porque eu ando de skate, mas obviamente não é só do skate. O skate simplesmente está inserido naquele contexto, mas o skate sim, é um dos, se eu não me engano, é o segundo esporte mais praticado em Goiânia, perdendo obviamente só para o futebol. Mas é o segundo esporte mais praticado em Goiânia, nós temos muito talento. E agora eu vou para a segunda parte da minha proposta, desculpa ter falado 10 minutos sem parar, mas eu vou para a segunda parte da minha proposta, que é valorizar esse talento. O skate, ele entrou no arsenal de esportes olímpicos. Em Goiânia nós temos muito talento. Temos melhores skatistas do Brasil. Alguns melhores skatistas do Brasil são daqui. Tá? Não vou citar nomes aqui, mas para não criar ciúmes. Mas muita gente sabe aqui, a gente vê. Mas infelizmente nós também já perdemos muitos talentos aqui. Por quê? A partir do momento que ele inicia, dependendo que começa a andar com más amizades, começa a sofrer influência. Muitos skatistas, eles começam muito jovens, né? Geralmente com 15, 14 anos, você já percebe que aquele cara ali vai ser ótimo. Você já percebe que ele tem um futuro, um futuro brilhante pela frente dele, com certeza vai ganhar dinheiro, pode ser uma estrela, né? Vai prover pela família dele. Mas infelizmente eles caem no mundo das drogas. Geralmente começam com drogas consideradas leves e depois encaminham para drogas mais pesadas. Infelizmente nós não temos um programa aqui de apoio e de assistência para esse pessoal, para esses garotos, né? Então é muito fácil eles caírem nisso, porque eles não conseguem pensar no futuro. Alguns jovens, né? Tem muito isso, eles são muito imediatistas, eles só pensam no amanhã. Eles não pensam, por exemplo, nas consequências das atitudes deles, que podem prejudicar um futuro brilhante lá na frente. Então a gente precisa, e eu acho que isso é algo que a prefeitura pode fazer também através de parcerias público-privadas, com investimento, fazendo a captação de recursos, fazendo um fundo de investimento nesses jovens, que afinal de contas é um esporte olímpico, e esporte olímpico eles recebem até mesmo financiamento direto do governo federal. Então, o que a gente pode fazer é uma parceria para que esses jovens se comprometam a praticar o esporte ao invés de entrar em drogas. Ah, como você vai fazer isso? Simples, com exame toxicológico. Tá? Não tem, digamos assim, não tem muito segredo. Você fala para o jovem, tem que fazer isso aqui, você é um talento, você quer uma coisa rara, não é todo mundo que tem esse talento, não é todo mundo que vai conseguir viver disso, você tem. Você prefere jogar seu futuro fora, né, consumindo drogas, ou você prefere tentar viver disso? Tentar colocar sua família numa condição melhor, tentar colocar você numa condição melhor. Tenho certeza que oferecendo esse tipo de possibilidade, essa porta de saída, né, esse incentivo aos jovens atletas, a gente vai conseguir resultados muito bons, principalmente nessa área do skate. É verdade. Não, inclusive, eu não sou muito dessa área de esporte, pra ser sincera, eu sou péssima, mas eu gosto. Eu gosto, inclusive, de basquete, que, inclusive, alguém citou aqui. Mas eu acho muito legal. Quando chega os Jogos Olímpicos, eu fico toda animada para assistir tudo. E esse ano, inclusive, não teve, né, infelizmente. Mas é muito importante, realmente, essa questão da gente valorizar, né, a cultura, né, o esporte, a música, inclusive. Eu sou mais dessa área da música. Já fui da área da dança. Então, eu vejo essa importância, né, da gente também ocupar a nossa mente e pensar no futuro. Verdade. Não, justamente. Eu falei aqui do skate do esporte, mas a área cultural é uma das áreas que eu considero mais importantes, né? Depois do meio acadêmico, é uma área que a gente tem que dominar completamente. Porque hoje em dia, principalmente no meio alternativo de Goiânia, a Goiânia tem um meio alternativo de música muito forte mesmo. Mas ele é completamente dominado pela esquerda. E não é aquela esquerda, digamos assim, moderada, não é aquela esquerda razoável que abre discurso, que quer ouvir a outra parte, não. É uma esquerda raivosa, uma esquerda rábica, extremamente agressiva, intolerante e que também não tem nenhum apego à realidade. Eu acho que a gente tem que ocupar assim todos os espaços. Acho que projetos de cultura, através de incentivo do município, tem que voltar. A gente tem um Martim Sererê, inclusive do lado do Martim Sererê tem um espaço onde o pessoal anda de skate. Mas o Martim Sererê, não sei se você conhece. Você conhece o Martim Sererê, em Goiânia? Conhecer não, mas já ouvi falar. Já ouviu falar? Pois é, antigamente lá tinha muitos festivais de música, tá? E, assim, eu não sei porque esses festivais pararam, hoje em dia são pouquíssimos.
Antigamente tinha uma verba muito grande do governo federal, do PT, mas a gente sabe que essas verbas que vieram do governo federal foram muito mal aplicadas, né? Muito mal aplicadas no sentido de desviadas mesmo. Há várias denúncias e comprovações de que essas verbas foram muito desviadas, então justamente o governo federal parou com isso aí. Mas se nós conseguirmos comprovar que os eventos culturais aqui em Goiânia serão feitos de uma maneira correta, sem desvio de recursos, ou seja, o recurso chegando justamente para quem precisa, que é para o artista, para o produtor do evento, e para a população em geral, que não deixa de ser uma opção de lazer para a população, nós podemos retomar isso. Então, é uma das prioridades nossas, e a gente quer fazer justamente através dessa intervenção da cultura, porque eu entendo que é extremamente importante nós falarmos de política, falarmos do cenário nacional, do cenário internacional, mas a gente não pode ficar só nisso. Nós temos que dominar todos os meios, pegar os meios de volta, na verdade, nem dominar. Então, o meio cultural é um meio muito importante, porque ele exerce uma influência gigantesca no jovem. Tá? Então, a gente tem que ter essa dualidade de pensamento ali. Porque hoje em dia, a esquerda domina completamente, ao ponto de você chegar lá e falar, eu sou de direita, a primeira coisa que o cara vai perguntar é se você é racista ou nazista. Porque o pensamento deles é muito limitado. Então, o pensamento deles é extremamente limitado dentro dessa caixa que a esquerda criou para eles. Infelizmente, eles não conseguem sair lá de dentro. Então, Verdade. O meio cultural de Goiânia, até porque geralmente os eventos são muito ligados aos campeonatos de skate, a esses campeonatos da cena alternativa, vão ter nossa total prioridade no sentido de resgatá-los. Né? A gente quer tirar eles da mão da esquerda, que hoje em dia está totalmente desolado, estraçalhado, não tem apoio nenhum, não tem lugar para o pessoal praticar, não tem lugar para o pessoal promover seus trabalhos. Então a gente quer resgatar isso aí através de uma parceria, também de parcerias público-privadas, mas também com a ajuda da prefeitura, porque a gente sabe que isso aí é algo que dá para fazer, não é caro, os espaços, a estrutura toda em Goiânia já está construída, tudo que a gente tem que fazer é dar condição desse pessoal prosperar e do meio da cultura prosperar. E naturalmente com isso nós conquistaremos adeptos de direita dentro desse espaço. Não, é interessante, né, que aqui em Goiânia, inclusive, a gente tem muita presença de música clássica. Só que os eventos quase não são divulgados. Inclusive, eu fui dessa área, na verdade eu ainda sou, só que eu não sou tão ativa. E aí na orquestra, eu lembro, tipo assim, eu ia em alguma apresentação da orquestra, você vê o povo chorando lá de tanta emoção, mas o evento não dava muita gente, sabe? E na escola que eu participava também tinha dança, e aí você vê o quão, assim, tá mudando, sabe? Inclusive, dança de rua, né, que é street. O street, ele veio dos Estados Unidos, e nunca foi muito de rebolar, e era sempre mais música, assim, com a batida e música em inglês. Hoje, se você for ver uma apresentação de street, é um funk purinho. Você vê a pessoa quase nua. Então, é realmente, tipo assim, voltar, né, às origens, voltar, assim, o que realmente é a essência daquela arte, né, daquela música, daquela dança, enfim. Justamente, assim, a verdade é que não há muitos representantes lá na Câmara Municipal hoje em dia preocupados com isso. Você falou dos movimentos de rua aqui, eu lembrei de uns amigos meus que andam no autódromo, eles fazem muito batalha de rima. Não sei se você já viu. Eles fazem muita batalha de rima e eles vivem cobrando que não tem espaço para praticar, que às vezes eles estão censurados, né? Então, realmente é algo que dá para fazer, é algo que a gente tem que conquistar o coração dessas pessoas, para eles pararem de achar que direita é algo atrasado, que direita é algo que vai atrapalhar a vida deles, que vai censurar eles. Na verdade, não. Você vai viver de acordo com suas liberdades, desde que sua liberdade não prejudique a liberdade do próximo. Mas não há nada na direita que censure o que você queira fazer, né? Desde que aquilo não acabe destruindo a vida de outras pessoas. Então, acho que a gente tem que trabalhar assim, principalmente nesse quesito. Até tinha falado com o pessoal do Novo Horizonte que eu fui lá, que a gente tem que providenciar um espaço para essas batalhas de incentivar o pessoal, mais que tudo, nutrir talento, né? Está falando muito aqui, falou muito de saúde, de arrecadação, são coisas que dizem respeito às pessoas dos 35, 40 anos, mas mais que tudo, a gente tem que nutrir os talentos dos jovens aqui. Eu acho que é só assim que uma cidade vai prosperar, né? Através de talento, respeitando e valorizando as coisas que ela tem para oferecer. Sim. Qual outro tema você gosta bastante de conversar dentro do conservadorismo? Às vezes, aborto, armamentismo. Aborto eu não gosto de conversar, não. Aborto eu já gosto de pôr o pessoal para correr. Na verdade, esses temas assim, eu acho que aborto é muito difícil você estabelecer um diálogo quando você entra na premissa esquerdista de que ele é aceitável. O aborto não é aceitável de forma alguma. Não há uma justificativa
onde seja aceitável você retirar uma vida inocente. Né? O conservador é isso. O conservador defende suas liberdades. A primeira liberdade que você recebe, principalmente de Deus, é a vida. Não há como você acabar com essa liberdade de outra pessoa sem que ela decida por si. É muito engraçado esse assunto, né? Ser a mulher, claro, me perguntando, mas muitas vezes o pessoal vai perguntar para mim, ver minha posição e falar, você é contra aborto, mas você é homem, você não pode ter esse palpite. Primeiro de tudo, homens também são abortados. Então eu também tenho um interesse direto nisso aí. Segundo, se você vai limitar o que eu posso dizer baseado no meu gênero, você tem que me dar um exemplo, então, de um assunto que uma mulher não pode comentar por ser mulher. E, geralmente, eles Aí vão você achar vai ser chamado de Ah, machista. aí eles ligam como, igual aquelas máquinas caça-níquel, né, que vocês só giram, que sai primeiro eles chamam. Realmente nazista, fascista, machista, algo assim. A gente está acostumado, né? Então, a gente não dá muita moral para isso. Mas isso, inclusive, foi um debate que eu tive muito intenso, muito acalorado na Rádio Interativa aqui de Goiânia. Rádio Interativa, que é um reduto da opinião esquerdista em Goiânia. Eles não se enxergam assim, não sei porquê, eles gostam de achar que eles fazem um jornalismo e um debate objetivo e imparcial. Não é. Você pode ver nas sessões de comentário, todo mundo que escuta eles e comenta, fala, a rádio é completamente de esquerda, o pessoal só vai de esquerda, quem vai de direita lá é avacalhado. Enfim, e não tem problema nenhum eles serem de esquerda. O problema é eles não assumirem. Tá? Não tem problema nenhum uma rádio, um veículo de comunicação ser de esquerda ou ser de direita. O problema é ele fazer graça, ficar em cima do muro tentando enganar. Tá? Mas enfim, um debate muito acalorado e a gente teve essa situação onde um dos apresentadores, tá, um participante, tentou defender para mim que a criança não estaria viva até o momento que ela é registrada. Né? Eu falei, mas como assim? O direito é quando você nasce. O direito já está na concepção, né? O direito seu à vida está na concepção. Não é quando você é registrado no cartório. Porque quando você é registrado no cartório, nada mais é do que um registro burocrático de que você está no mundo. Mas isso não quer dizer que você não está vivo. Né? Então, enfim, essa questão do aborto, ela geralmente é muito grave. É um dos pontos mais caros da esquerda, porque é algo que eles fazem questão de passar. A esquerda trata o aborto como método contraceptivo. Eles não tratam o aborto como último caso, em situações, vamos dizer assim, extremamente tristes ou situações extremamente excêntricas, fora do comum. Né? Eu acho que eu acho que a única situação assim que talvez seria compreensível seria no caso de risco iminente à vida da mãe. Né? Ou seja, eu falar, ó, se a gente mantiver essa gravidez aqui, a mãe vai morrer amanhã. Tá? Aí sim, é uma situação triste, extremamente triste, ninguém queria aquilo. Agora a esquerda não, a esquerda festeja aborto. A mulher simplesmente fala, não estou me sentindo afim de ficar grávida não, estou aqui no 9º mês, o menino vai nascer amanhã, mas eu estou afim de abortar. A esquerda defende que esse aborto possa ocorrer. Eles usam as situações excêntricas para preparar o terreno. Então eles pegam aquela situação mais triste, como o caso daquela menina que foi estuprada lá, extremamente triste, pegam aquilo lá para falar, olha que absurdo, tá vendo? Mas o que eles querem não é só aquele caso, eles querem todos os casos. Né? Tanto que rapidamente, assim que ocorreu aquele caso, a narrativa que eles começaram a desenhar foi, se o aborto fosse legalizado no Brasil, essa menina não passaria por isso. Então por isso que eu não cedo um dedo para a esquerda nesse território dessa narrativa. E eu recomendo todo o pessoal de direita e conservador fazer o mesmo. Não ceda um dedo para a esquerda. Se você fizer isso, você já perdeu. É uma vida inocente, principalmente dentro do conservadorismo, e, na verdade, dentro do bom senso humano, dentro do conceito de humanidade, a vida inocente sempre deve ser preservada. Para falar de Não, casamento, inclusive, não, vou só vamos dar, comentar, deixa eu falar um vamos pouquinho. dar tiro agora. Essa área, né, de legalizar o aborto, se o SUS, né, que seria pelo SUS, né, se fosse, né, ter uma legalização, se o SUS não consegue nem suprir as necessidades básicas, né, tem gente que fica em fila de cirurgia há anos. E o aborto é uma cirurgia, porque você está forçando, né, um bebê, na verdade, você vai fazer um parto só que com um bebê morto, né? Isso, dependendo da Então, idade da isso não ia formação, dar certo. dependendo do tempo de formação do feto. E, sim, inclusive nesse caso que aconteceu agora, se não me engano, o bebê já estava com 5 meses, né? E todo o Sim, procedimento, e todo o tem bebê que procedimento nasce com 6, 5. se eu não me engano, se mais 2 semanas, acho que até na situação atual que estava, o bebê já conseguiria sobreviver numa incubadora, por exemplo. Mas, se eu não me engano, com 2 semanas ele teria uma chance gigantesca. Ou seja, se esperar 2 semanas, teríamos salvo a vida daquela criança, mas eles optaram por não. Porque a esquerda, como eu disse, é a vida inocente, ela importa com o poder. E é uma situação muito
assim, muito triste, e a gente viu como ali a esquerda realmente é o reduto de tudo que há de mal no mundo. Estou dizendo que todo esquerdista é mal? Não. Mas eu estou dizendo que todo mal que há no mundo, ele encontra casa nas ideias da esquerda. Então a gente vê que essa situação foi muito triste, por quê? Ah, todo o procedimento do aborto que foi realizado naquela situação foi o mesmo procedimento de um parto, como você bem disse aí. Ou seja, simplesmente, o que eles fizeram antes de um parto, qual foi a única diferença daquele procedimento de aborto com um procedimento de parto comum? Mataram a criança antes. Foi a única diferença. Então, assim, é algo muito triste, é algo muito... A gente não deve ceder um dedo de conversa. O cara falou de aborto, a primeira coisa que o pessoal, quando fala pra mim, por que você é contra o aborto? Eu falo, por que você é a favor de matar a criança? Eu já bato essa na hora. Não analise, não. O cara já se colocar na posição, para ele já ver o que eu acho dele. Né? Você é contra os direitos de escolha da mulher? Claro que não. A mulher teve escolha de se relacionar com quem ela iria relacionar, quando iria se relacionar. Os casos de estupro. Mas você está defendendo o aborto só em caso de estupro ou você quer defender ele em todos os momentos? Entendeu? Então, geralmente é assim que ele fala. E quando eu falo essa questão... Na verdade, essa questão do estupro é muito bom a gente trazer esse exemplo, porque se há um lugar onde o Estado deve intervir, eu, como sendo de direita, eu defendo que o Estado não deve atrapalhar o cidadão nunca, né? Não deve intervir muito na vida do cidadão, a não ser quando extremamente necessário, a não ser quando realmente para ajudar o cidadão. Então, se há um lugar que o Estado deve intervir, é nesse caso de aborto, de possibilidade de aborto em caso de estupro. Porque ao invés de chegar lá e apresentar o aborto como a primeira opção para aquela vítima, a gente não apresenta esse aborto como a última opção. Né? A gente pode chegar nela e falar, olha, nós Inclusive, temos... desculpa interromper, mas muitos médicos recusaram, né? Profissionais da saúde Sim, recusaram fazer aborto porque viram essa possibilidade de sim, salvar tanto o bebê e a menina. sim. O primeiro corpo médico que avaliou a menina constatou isso, porque a narrativa foi de que o parto traria riscos à saúde dela. E o primeiro corpo médico que avaliou falou, não, não tem risco nenhum. Apesar dela ser jovem, com a tecnologia que a gente tem hoje, com os recursos que a gente tem aqui, ela vai ter esse parto aí, vai ocorrer normalmente, a criança vai nascer, ela não vai ser prejudicada de forma alguma, mais do que já foi. Mais do que já foi, Verdade. e justamente. Então, é, e fica engraçado também, Bia, a gente falar nisso, porque geralmente o pessoal acha que a gente é sem coração, que a gente quer defender a vida de uma criança inocente, né? Mas eu digo que quem tem coração é eles, porque enquanto eles estão tentando matar a criança inocente, eles estão pedindo ressocialização do estuprador que causou aquilo ali, que causou aquele sofrimento da vida. Então, essa é a diferença da direita para a esquerda na questão do aborto. O direitista, ou o conservador, ele quer salvar a vida da criança que não tem culpa, mas ele quer que o estuprador tenha a pior punição possível, de preferência a castração. E a esquerda quer matar a criança, mas quer que o estuprador tenha uma punição branda ou nenhuma punição, porque muitas vezes enxergam ele como vítima da sociedade. Então, enfim, a gente não deve ceder a esse pessoal nem um milímetro. Essa é a minha opinião nessa situação. Nossa, agora eu fui olhar o horário aqui e já estamos encerrando. Faltam uns 2, 3 minutinhos. Mas foi Foi muito um bom, né? prazer. Aí, então, Fred, muito obrigada por essa oportunidade. Ó, que Deus abençoe sua campanha, que você seja eleito, que você represente nós, conservadores de direita, para fazer essa transformação na nossa cidade. E fica o convite para participar mais vezes de lives, né? Com Você também é certeza, Bia. youtuber, né? Sim, a gente é youtuber. Fala Eu em gosto suas muito redes desse. sociais. Tá. Na rede social, no Instagram, vocês podem. Obviamente, vocês já estão acompanhando no Instagram e vai aparecer meu nome. Mas temporariamente é meu número, Fred Rodrigues 27062. Canal no YouTube é Fred Rodrigues também. Facebook também, Fred Rodrigues. Tudo que não foi muito criativo na geração de nomes, não. É tudo Fred Rodrigues. Onde vocês procurarem lá, vai ter. E é isso, Bia. Agradeço muito o convite. Não esqueçam, Fred Rodrigues 062. Mostrem para sua família, para os seus amigos. A gente tem um pouco mais de uma semana de campanha, né? A partir de sábado, no sábado, meia-noite, a gente não pode mais fazer campanha. Então é isso, pessoal. Se vocês querem realmente conservadores de verdade na nossa Câmara Municipal lá, que entendam o jogo político, não entendam simplesmente da política local, eu estou me colocando à disposição e estou me colocando à disposição para conversar com qualquer um também. A gente só vai conseguir se vocês conseguirem votos para a gente. A gente precisa de muito voto. Como eu disse para a Bia no começo, eu não utilizo fundo eleitoral, não utilizo dinheiro público, então é muito difícil captar votos sem ter a força do capital por trás da gente, como diria um esquerdista. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim, esquerdista adora um capital. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Bia, muito sucesso para você. Muito obrigado pelo convite. Na próxima eu prometo que eu vou estar com uma iluminação melhor.
Não, foi tranquilo. Vou marcar mais vezes então. Foi muito bom. Tchau, Nossa, pessoal. Muito obrigada para quem participou até agora. tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Com Deus.